Olá, bem-vindos ao debate de Mira no distrito de Coimbra. Ao longo da próxima hora vamos conhecer quais os desafios e obstáculos ao desenvolvimento deste território. Vamos também perceber quais são as oportunidades e, sobretudo, conhecer as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Mira. Para este debate convidamos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. São, por isso, meus convidados Artur Fresco, atual Presidente da Câmara e recandidato pelo Partido Social Democrata, Francisco Reigota, candidato pelo Partido Socialista, e Augusto Miranda, do Chega. Ora, Artur, comece por si. Esta é uma candidatura, o Artur foi vice-presidente, é agora presidente, é uma candidatura da continuidade? Sim, muito bom dia. Começo por saudar os senhores candidatos do PS e do Chega. É uma candidatura de continuidade. Obviamente que quando assumi há cerca de 2 anos atrás a presidência, em 30 de agosto de 2023, vinha um legado do nosso saudoso Raul Almeida e havia planos que precisavam de dar uma sequência. Portanto, nesse sentido, senti que era necessário dar continuidade aos trabalhos, obviamente com alguma inovação, obviamente com o meu cunho pessoal também, do meu executivo, e penso que foi isso que consegui. O mote da sua candidatura é mudar a página. É mesmo uma alteração que propõe ao eleitorado de Mira, é uma alteração de rumo desta liderança autárquica? Antes de mais, agradeço também a oportunidade que o Conta Lá nos está a dar, cumprimentar a Catarina, cumprimentar os mirenses e, como é óbvio, cumprimentar também os parceiros que aqui estão comigo neste fórum e que são os candidatos à Câmara Municipal de Mira. Sim, eu penso que um slogan de campanha, quando é escolhido, não deve ser escolhido simplesmente pelas palavras, mas pelo seu conteúdo. E o conteúdo que nós apresentamos é mesmo mudar a página e termos a coragem de fazer o que nunca foi feito. Esse é um mote que nós pretendemos exatamente aplicar desde o primeiro dia da nossa função enquanto Presidente, eu e a minha equipa que me irá acompanhar. No sentido de não entrar em ruptura com algumas práticas que estão bem implementadas no município, mas saber que é necessário mesmo organizar, planear e modificar o rumo que o município tem na parte básica da sua própria gestão. Isto é, dar profissionalismo e uma melhor gestão ao Concelho de Mira. Augusto Miranda, uma das críticas que tem feito à atual gestão autárquica prende-se com a estagnação. Diz que o Concelho está estagnado e que existem outros concelhos vizinhos com maior desenvolvimento e visibilidade. Essas são 2 das prioridades da sua candidatura? Ora, desde já, cumprimentar os meus adversários nesta campanha, agradecer também a oportunidade à Catarina e ao canal que agora não me Conta Lá, esta oportunidade de apresentar as nossas ideias e as nossas propostas para o Concelho, que iremos fazer ao longo desta pré-campanha eleitoral e campanha eleitoral. De facto, tem sido um dos nossos pontos centrais é a comparação do Concelho de Mira com os concelhos limítrofes, nomeadamente Vagos e Cantanhede. De facto, estes 2 partidos, PSD e PS, têm governado o Concelho de Mira nos últimos 50 anos. Eu não me vou focar nos 50 anos, mas vou-me focar nos últimos 32 anos, porque nos últimos 32 anos, 16 anos foram de PS e 16 anos foram de PSD. Aliás, termina neste mandato. E, de facto, somos um concelho com imensas lacunas, portanto, que iremos explanar provavelmente durante este debate, mas também queria fazer aqui uma referência, já que foi feita nas outras candidaturas, ao seu slogan, que é, portanto, virar a página e Mira não pode parar. De facto, o nosso slogan é renovar Mira, porque Mira precisa de novas caras, precisa de novos rostos jovens e que não estejam conotados com esta governação de 32 anos, ou seja, 16 anos PS, 16 anos PSD.
Vamos aprofundar a nossa conversa, sobretudo nos temas que fazem parte das propostas das candidaturas e, por exemplo, no desenvolvimento socioeconómico no concelho. É preciso atrair emprego para Mira, é preciso emprego qualificado e é preciso jovens que queiram ficar, viver, investir e trabalhar em Mira. Qual é a estratégia da sua recandidatura para os próximos 4 anos para atingir estes objetivos? Nós temos uma zona industrial a norte do concelho com 2 polos. Um deles está esgotado, o que é um bom indicador. O outro está num plano de expansão. Estamos agora em obras de requalificação, aquisição de novos terrenos e a expansão para criar novos lotes e novas condições de atração para as empresas ali se fixarem. Temos também a sul do concelho uma nova área industrial criada durante os mandatos do PSD, em que era um sonho muito antigo, teria mais de 20, 25 anos. Todos os executivos foram transversais a dizer que a sul era necessária esta zona industrial e fomos nós que a criámos. Obviamente que não está completa, não tem todos os acessos necessários, mas é nesse sentido que estamos a trabalhar, porque tendo o nó da autoestrada da A17 bastante próximo em linha reta, tendo a Estrada Nacional 109 ali bem próximo, teremos as condições, se houver acesso fácil rodoviário, para as empresas ali se fixarem. É uma zona atrativa, Mira é próxima do mar e as pessoas já escolhem o litoral por natureza, portanto temos é que lhes fornecer as condições necessárias para se fixarem ali. O concelho de Mira é muito turístico, por tudo e mais alguma coisa, mais à frente poderemos falar deste eixo, que é o turismo bastante importante para o nosso concelho, mas obviamente o turismo é sempre um pouco sazonal e nós temos que combater isso. Temos estratégias para combater esta sazonalidade e, portanto, teremos que... por que propostas? Do turismo? Sim. Nós temos um slogan que é turismo todo o ano. E, além da parte, digamos que da época balnear, onde as pessoas já por natureza escolhem o nosso concelho para vir passar férias, até porque é o único concelho do mundo inteiro que tem uma praia com 39 anos consecutivos de bandeira azul. Desde que foi criado este galardão em 1987, nunca o perdemos e somos a única praia no mundo inteiro a ter este galardão. E também por isso, se calhar, temos é crescido o nosso valor. Se calhar, por isso, as pessoas escolhem Mira para visitar. Quer dizer que, tirando a sazonalidade... Da criação desses, digamos assim, tentar que essa sazonalidade também não se reflita no emprego que é criado no concelho, que tipo de propostas, era essa a minha questão, sim. Em termos de criação de emprego, é que pode combater precisamente essa sazonalidade própria do turismo? A nível do turismo, já tentámos expandir ao longo do ano inteiro para outros eventos, para que não seja só na época balnear. E as nossas associações criam eventos desde janeiro até dezembro, propositadamente, com o nosso apoio, também para isso. Começamos logo em janeiro, temos uma mostra gastronómica que acontece agora... Esse cartão de visita nós vamos falar um bocadinho mais à frente e explanar precisamente esse recurso que a Mira tem estado, digamos assim, a ganhar visibilidade em termos de organização de eventos internacional. Eu ia agora passar também a palavra ao Francisco. Esta questão de atração de emprego, de combate a esta sazonalidade própria do turismo, quais são as estratégias do seu partido para os próximos 4 anos para tentar criar valor em Mira? Eu acho que esta é uma questão fundamental e a diferença de quem lidera para quem quer passar a liderar é notória exatamente nas propostas que são apresentadas. Acabou de ser aqui apresentado pelo Artur uma continuidade em 3 ou 4 situações que foram
feitas, executadas, nomeadamente as zonas industriais. E como é óbvio, o Partido Socialista e eu, que o represento neste caso, não estamos contra quando são executadas infraestruturas e produzidas infraestruturas que podem trazer riqueza para o nosso concelho. O problema é na forma como elas são executadas. Já passou tempo demais e as zonas industriais que foram implementadas continuam a não ser produtivas, continuam a não fixar empresas de outra grandeza. Temos uma ou outra empresa que se fixa no nosso território, mas regularmente, quando nós temos a oportunidade de termos investidores que se querem fixar na nossa região, infelizmente temos de contactar os concelhos à nossa volta para que essas empresas se fixem lá, nomeadamente em Cantanhede, que tem 2 zonas industriais atualmente com áreas significativas onde podem receber essas empresas. E nós continuamos a não ter infraestruturas no concelho e a não ter essas zonas industriais preparadas. A mobilidade e a acessibilidade é outra coisa que é fundamental. Há alguns anos o concelho de Mira melhorou bastante na questão de mobilidade e acessibilidade com a ligação ao nó da autoestrada norte e sul do país e também com algumas ligações ao interior, para além de uma reformulação total da parte das acessibilidades internas do próprio município. Contudo, na criação de uma zona industrial como foi a do Montalvo, não se conseguiu prever exatamente o nó de acesso à autoestrada e hoje em dia a zona industrial continua a não ter uma ligação à autoestrada. E está a poucos metros da A17. Primeiro que tudo, tem de se defender, e eu defendo intransigentemente, uma solução para esta situação a curto prazo. Temos de fazer as coisas de forma mais rápida, mais eficiente, e esta é a grande modificação. Nós podemos ter algumas ideias que somos todos defensores, o que é certo é que depois a aplicação das mesmas é que vai fazer a diferença. Falta essa rapidez na tomada de decisão, falta celeridade na aplicação destas estratégias. O que é que o Chega propõe para a fixação de emprego e de novas empresas no concelho de Mira? O Chega tem que ter uma visão, como partido e como equipa que lidero, uma visão integrada de todo o concelho. Nós não podemos falar de zonas industriais, de turismo, de apoio social, portanto, sem ser em sintonia, sem ser tudo integrado. E as zonas industriais são um bom exemplo disso. Nós temos 2 zonas industriais, a Zona Norte e a Zona Sul, digamos assim. Uma está mais, eu não diria esgotada, como disse aqui o Presidente, mas que provavelmente estará quase esgotada, mas tem possibilidade de ser expandida, porque há terrenos públicos. No entanto, mesmo circulando lá, alguns lotes estão vazios. E depois temos a tal Zona Sul, que não tem ligação à autoestrada, mesmo estando a poucos metros. No entanto, Cantanhede e Vagos têm zonas industriais mais recentes e que, portanto, têm muito mais procura por parte dos empresários. E aí é que está a questão fulcral do concelho de Mira. Porque é que os empresários preferem Vagos e Cantanhede e não preferem Mira? E é bom salientar que a zona industrial norte do concelho, a zona industrial do Seixo, tem talvez as melhores acessibilidades que uma zona industrial pode ter, porque tem um nó de acesso direto à A17. E, no entanto, os empresários não preferem esta zona industrial. É bom também salientar... O que é que o Chega propõe para alterar esse estado de coisas? Portanto, o Concelho de Vagos e Cantanhede tem, portanto, taxa de derrama e o Concelho de Mira não tem, portanto, está isento de taxa de derrama. Portanto, só por aí vemos que esta política de isenção de derrama não é suficientemente atrativa. O que o Chega propõe é receber e, digamos assim, entre aspas, apaparicar os empresários de forma a entender quais são as razões que levam o empresário a investir em Cantanhede ou em Vagos e não em Mira. Mas há aqui uma outra questão, e aí aqui é que eu falo de política integrada e nenhum dos oponentes falou na questão: porque é que nós não atraímos jovens e casais jovens a fixarem-se no concelho? Por duas razões. Primeiro, não temos empresas suficientes
porque os empresários vão investir em Vagos e Cantanhede e, claro, um casal jovem, se o trabalho é em Cantanhede, acaba por se fixar em Cantanhede. Mas também temos de ter uma política de integração, e dou o exemplo das creches e dos jardins de infância. O segundo, ou mesmo talvez até o primeiro polo mais urbano do concelho, que é a freguesia da Praia de Mira, continua a não ter uma creche. E eu sei, por conhecimento próprio e pessoal, que há muitos casais jovens que vivem na Praia de Mira que têm que acabar por deixar as suas crianças, por exemplo, fora do concelho de Mira, no Corticeiro de Cima. Há imensos casais jovens da Praia de Mira que têm que fazer cerca de 18 quilómetros para trazer as suas crianças para a creche e depois, claro, não vão voltar atrás para ir trabalhar para Mira, acabam por ir trabalhar para Cantanhede. Esse é um fator decisivo para quem se quer fixar em Mira? Claro, em Mira ou em qualquer concelho, não é? Para termos a fixação das pessoas, há vários eixos que têm que se cumprir. E complementar, obviamente, começa pela fase mais inicial da nossa vida, nas creches, nos jardins de infância, e depois temos que ter estabilidade financeira, ou seja, criação de emprego. Obviamente temos que ter cuidados de saúde, temos que ter habitação e temos que culminar na fase final da nossa vida em casas que nos suportem dessa forma. Este é o cenário ideal para nos fixarmos num concelho qualquer. Mas, se me permitir, eu gostaria de dizer duas coisas só em relação àquilo que foi dito aqui antes. E posso depois voltar a estes eixos, todos, um por um, sem problema nenhum. Aquilo que o Augusto acabou de dizer é precisamente aquilo que eu disse. Estando o Polo 2 da Zona Industrial a Norte esgotado, e está esgotado, mais pessoas queriam lá lotes e não temos possibilidade de expandir, estamos a expandir o Polo 1. Por isso é que estamos na aquisição dos terrenos, por isso é que estamos a abrir novas vias, precisamente para criar estes lotes, porque sabemos que está quase dentro da A17, está ali a escassos metros, e esta é a acessibilidade mais próxima. Aquilo que disse o Francisco é relativo... Não, deixa-me só terminar, desculpe. Aquilo que disse o Francisco relativamente à zona sul do Montalvo, é que ele não sabe que já pedimos autorização para fazer este nó de ligação à A17, mas como temos a rotunda nos leitões de acesso precisamente a essa autoestrada a menos de 2 km, não nos foi permitido porque ainda está na faixa de aceleração. Portanto, temos que criar sim uma via interna, paralela à autoestrada, mas interna, que leve da zona industrial a essa rotunda o acesso rodoviário. Portanto, é por aqui. É só para complementar que quando se fala que a zona industrial, as zonas industriais, tanto o Polo 1 como o Polo 2, que são as zonas industriais mais antigas do concelho de Mira, estão esgotadas, é curioso é que estão esgotadas, mas há terrenos vazios. Para nós vermos a eficiência do trabalho que é aplicado em Mira. Há terrenos vazios. Há vários terrenos vazios, mas dizem que estão esgotados. Isto é, não há uma capacidade sequer de persuasão por parte do município, de ser proativo, de forma a conseguir que os investimentos sejam realmente realizados nessas duas zonas industriais, que não têm as áreas que nós necessitaríamos. E depois, a zona industrial de Montalvo também, embora seja uma boa zona industrial, também não tem as áreas que nós precisamos. Nós temos de ter capacidade de captar outro tipo de indústrias. Polo. Para podermos realmente ambicionar outro tipo de indústrias no concelho. Claro que depois também não é só o tamanho, é a mesma qualidade das mesmas. E temos de modificar aqui um bocado o padrão do que captamos. A inovação e o desenvolvimento têm de ser prioridades para nós podermos ter investimentos... Deixa-me terminar, por favor. Sim. Para nós conseguirmos ter realmente outro tipo de emprego mais qualificado no concelho. E esse é um caminho que não se iniciou a percorrer. E evita depois, nesta parte final que o Sr. Artur Fresco disse que eu não sei. Não, é que o Sr. Artur Fresco, nesse aspecto, está a debater com alguém preparado, que tem conhecimento de causa de todas as matérias. Que eu não estou preparado. Não disse isso. Eu disse é que acabou de afirmar que da minha parte que eu não sabia. E eu estou a dizer, não, que eu sei. Eu sei porque eu tenho lido todas as matérias e estou por dentro delas todas. E sei o seguinte, sei que neste momento, passado vários anos da construção do Montalvo, continuamos a não ter as acessibilidades e não temos nenhum caminho neste momento que esteja aprovado. E essa é a maior lacuna.
Por isso, dizer que não há possibilidade do nó A17, não há nem a direta nem a indireta, porque não se criou. O que eu digo é que nós temos de ser eficazes na produção, que não têm sido. E esta é a grande falha dos executivos que têm liderado o Conselho. Como agravante, é que os que lideravam ainda tinham um rumo mais definido. Desde que o Sr. Artur Fresco ficou à frente da Câmara Municipal, parece que está a tentar manter o mesmo guião, mas que não conhece totalmente o guião e que falha realmente em várias peças. Permitam-me só, Francisco, dá-me aqui um espaço e desde já agradeço à Catarina. É assim, nós aprovámos há pouco tempo na Assembleia Municipal o novo PDM, e o novo PDM, para além destas zonas industriais, deixou espaço aberto para uma futura zona industrial na zona da incubadora, em que as acessibilidades estão praticamente praticamente definidas, porque temos a rotunda do Matadouro e depois temos acesso direto à A17. Portanto, se é difícil portanto, a questão do Montalvo, a questão da ligação à 17, porque sabemos que é difícil, mas mesmo assim, em Vagos, agora não se chama Ria Boleite, se chama-se Siemens Gamesa, conseguiu uma ligação direta, que é a produção das eólicas, para a A17. Portanto, se eles conseguiram ligar, uma empresa conseguiu ligar uma ligação direta, é só numa das faixas, num dos lados, mas conseguiu uma ligação direta à A17, eu não consigo perceber como é que o município demora tanto tempo a protelar esta situação da ligação à A17. No entanto, podemos avançar para um terceiro polo industrial que está previsto no PDM e é de fácil ligação, porque não pressupõe, é uma decisão local, do executivo local, criar melhores acessibilidades portanto, à rotunda do Matadouro, que depois tem ligação praticamente direta para sentido norte, sentido sul, à A17. Mas também é bom lembrar que estes dois partidos tiveram 16 anos, portanto 16 anos cada um, ou seja, 32 anos, a gerir o Conselho de Mira. E as zonas industriais acabam por ser... Isso não é verdade. Tem de dizer então, seja conciso e diga que o Partido Social Democrata liderou o Conselho de Mira mais de 33 anos. Sim, mas eu estou-me a focar, Francisco, eu estou-me a focar, mas essa se formos por aí nos 16 anos, Francisco, não é só estou nos 16 anos do Partido Socialista e eu não gosto de personalizar... Mas vamos tentar centrar-nos mais no futuro, propriamente no passado. E como eu estava a dizer, se portanto, nos últimos 32 anos, os 16 anos PSD, 16 anos Partido Socialista, não conseguiram criar zonas industriais dignas desse nome. Ao contrário de Vagos e Cantanhede, que no caso de Vagos, a zona industrial do Fontão tem menos que 32 anos e é uma zona industrial superior a qualquer zona industrial. Isto só para fazer um parágrafo para dizer, se as zonas industriais tiverem o mesmo histórico do saneamento, é bom lembrar que em 50 anos o Conselho de Mira não tem cobertura de saneamento. E o Conselho de Vagos e o Conselho de Cantanhede, há 50 anos atrás, e então há 32 anos, o Conselho de Vagos mesmo há 32 anos, teria talvez a cobertura mais baixa de saneamento no nosso território português. Podemos avançar inclusivamente no entanto, tem cobertura neste momento de 100%. Tema, precisamente, podemos avançar para esse tema, era outra das questões que queria debater com os convidados, precisamente em relação ao saneamento e também à abordagem de proteção ambiental no Conselho. Em relação ao saneamento, o que é que nos próximos 4 anos está previsto melhorar e aumentar, eventualmente, a cobertura no Conselho? O nosso objetivo é sempre fazer a cobertura a 100% de todo o Conselho, obviamente. E não descuramos parte nenhuma em detrimento de outra. Portanto, o Conselho de Mira, neste momento, tem como diretriz uma empresa intermunicipal, a ABMG, onde faz parte integrante Mira, Montemor Velho e Sor. Estes 3 concelhos, embora algo distantes, têm em comum este interesse. E só através desta agregação é que se ganha escala, de forma a podermos fazer as devidas candidaturas e conseguir montantes muito avultados para a realização destas obras. O município isolado só por si não o consegue fazer. O nosso intuito é fazer a cobertura total, como eu já disse. No entanto, os estudos mais próximos para execução
estão centrados na Lagoa e na freguesia de Carapelhos. Serão as próximas intervenções, já com os estudos realizados, topográficos, etc., tudo o que é necessário. A parte sul do concelho é bastante carenciada nesta parte, mas a orografia também nos permite fazer a ligação ao já existente. Provavelmente, que é o caminho que se está a estudar, serão implementadas algumas estações elevatórias para depois permitir que haja desnível necessário para fazer as ligações. É um trabalho que é algo demorado, é esse o nosso plano, através da ABMG. Deixe-me dizer-lhe que os investimentos que foram realizados também em Mira, precisamente por causa do ambiente, mas estamos a falar de saneamento, esta empresa, a ABMG, é detentora também agora das águas de consumo e, portanto, os investimentos realizados de vários milhões de euros na captação, no tratamento e na distribuição até ao consumidor final, basta dizer que o município tinha, em média, 1 milhão de euros de prejuízo em relação à fatura que cobrava aos municípios e àquilo que era o custo efetivo da água, e agora a nossa qualidade melhorou substancialmente, não digo que está perfeita, mas melhorou substancialmente, e portanto, se não fosse através deste sistema, não teríamos a capacidade sozinhos de o fazer. Concorda que a qualidade melhorou substancialmente e o saneamento é uma prioridade do Partido Socialista? Eu concordo é que o saneamento e a água têm de ser prioridades. Na própria palavra que a seguir está ligada ao saneamento aparece, é básico. E como é saneamento básico, é algo que eu não consigo conceber que no século XXI, efetivamente, nós tenhamos uma taxa de saneamento tão pouco atrativa e tão pouco demonstrativa de qualidade, e isto faz com que realmente as nossas habitações e as nossas famílias não sejam bem tratadas e que o nosso ambiente não seja bem cuidado. Mas relativamente ao que aqui acabou por ser preferido, mais uma vez se demonstra a distância em que estamos relativamente às visões, nomeadamente quando Artur Fresco diz que quer fazer o saneamento todo e isso seria a parte mais bonita e mais eficaz. Claro, ele, eu, o Augusto, todos nós seguramente queremos fazer tudo. A questão não está o querer fazer tudo, é saber como fazer. E esta tem de ser a grande diferença. Nós temos de ser eficazes a dizer que durante 4 anos, 8 anos, o projeto que apresentamos, afinal de contas, o que é que ele vai produzir? E não é dizer que se tivesse os recursos ilimitados eu conseguia fazer tudo. Isso, mas com os recursos que temos, é que temos de ser eficazes. E então eu vou dizer coisas concretas. Não podemos tratar o Conselho por igual quando há diferenças. Mas ele tem de ser tratado por igual. Tem de haver, primeiro que tudo, uma política correta na aplicação dos recursos que temos, no saneamento e na água, concretamente. Então, relativamente às localidades que estão mais próximas de tudo o que é a nossa mais-valia, que é o meio ambiente, nós temos de resolver esses assuntos de forma prioritária. E eu vou dar um exemplo em concreto. A localidade da Videira do Sul é uma localidade muito pequena, tem poucas casas, não tem saneamento. Fica a poucos metros da Barrinha, o principal espelho de água do concelho, como é óbvio, dentro da freguesia da Praia de Mira, porque depois temos outros, como a Lagoa de Mira e o Casal de São Tomé, ou todo o sistema hídrico, que realmente fazem uma junção perfeita sobre o nosso próprio sistema. Mas, a poucos metros da Barrinha, que recentemente foi inaugurada uma praia fluvial que todos nós defendemos, no entanto, não podemos não ter saneamento. Há falta de saneamento a poucos metros. Isto é logo uma lacuna de base. E eu depois não compreendo como é que é o tipo de políticas implementadas pelo município. O município defendeu uma agregação e entrou na ABMG. Eu e o Partido Socialista não éramos contra, nem nunca fomos contra as agregações. Fomos contra este tipo de agregação porque foi pouco eficaz, criou uma empresa pesada e uma empresa que não souberam criar com a rentabilidade necessária. Fala-se que se poupou 1 milhão de euros de investimento. Isso é numa área, porque depois a empresa dá saldos negativos ao final de 1 ano e o que é que faz? Divide pelos 3 acionistas, Câmara de Mira, de Montemor e de Sor. E ainda em 2023 foram 316 mil euros que cada município teve de pagar. Portanto, para além. Continua a ser uma fatura pesada. E
e continuamos a pagar também à ABMG os próprios contratos de água que temos porque não foram acautelados de forma correta. Isso foi logo uma falta de eficiência. Mas depois já há mais. É que, para além dessa situação toda diretamente relacionada com a ABMG em si, temos a Câmara Municipal e os investimentos que a Câmara continua a fazer. Quando questionamos Artur Fresco e o seu executivo atual sobre investimentos de saneamento, diz-nos o seguinte: são, neste momento, de responsabilidade da ABMG e que vai ter de ser feito candidaturas através da ABMG para que se consiga fazer esses investimentos. Na verdade, não fazem só isto. Porque ainda agora, em cima das eleições, estão a fazer uma obra de saneamento com recursos próprios do município na localidade de Porto Mar. E que nós não somos contra fazer saneamento, somos sempre a favor. Mas qual foi o critério? Para gastar 100% com dinheiros públicos municipais, a 100%, fazer esta... Quero bater aqui. Vou só terminar. Vou mesmo terminar. A questão é muito simples, é que deixam de fazer estes investimentos, fazem outros e não explicam o critério, não dizem qual é o critério, e quando se fala da Videira ou da Zona Sul, diz-se que é muito difícil fazer estes investimentos. Desculpa interromper, Francisco, a nossa visão, e voltamos sempre a dizer aqui o mesmo, e aqui concordo com o Francisco no sentido que o Conselho precisa de uma visão integrada, e quando eu digo integrada, em todos os eixos. Portanto, não podemos falar de saneamento sem falar de turismo. Ele deu aqui um exemplo importante. A Videira Sul é claramente uma povoação, não só por ser pequena, sem desrespeito pelas pessoas que lá vivem, mas porque está integrada em todos os recursos hídricos. Portanto, prioritária no sentido de ter saneamento. Deveria ser uma das primeiras povoações a ser dotado deste bem essencial básico. Outro pequeno parênteses. O Partido Chega, há 4 anos, já era contra a ABMG, o Partido Socialista, na altura, e não quero aqui dizer que não era contra, mas já não me recordo muito bem, mas nós fomos sempre contra a ABMG e a favor das agregações, sim, contra a ABMG. Pronto, somos contra a ABMG. Não posso dizer que vamos sair, quando formos Câmara, diretamente e rapidamente da ABMG, mas iremos procurar soluções certamente melhor, porque as contas da ABMG causam-nos imensa preocupação, porque vemos na Assembleia Municipal o que lá se passa. Mas quando eu digo que precisamos de uma visão integrada, o saneamento é algo que está completamente interligado num concelho como é Mira, com a questão do saneamento com o turismo. E passo a explicar o porquê desta questão. O Presidente da Câmara acabou de dizer que a Praia de Mira é campeã das bandeiras azuis na parte marítima. E isso é compreensível, porque um concelho que tem uma baixa cobertura de saneamento, é lógico que terá uma excelente qualidade de água na parte marítima. No entanto, temos uma praia fluvial que foi inaugurada agora recentemente e que tem qualidade de água para a prática balnear, ou seja, qualidade aceitável de água, e volto a frisar que tem uma percentagem de, portanto, E. coli. Portanto, baixa, portanto, a água é permitida, no entanto, existe a sua presença nas análises, o que causa sempre alguma preocupação, até porque andam crianças lá e se um adulto consegue controlar a ingestão daquela água, as crianças certamente não controlam da mesma forma. Mas tirando esse pequeno pormenor, ou seja, o que seria de valor era ter bandeira azul nas praias fluviais, como tem, por exemplo, o Concelho de Cantanhede. O Concelho de Cantanhede tem 3 praias fluviais e uma delas, creio eu que é Ançã, tem bandeira azul. Quer responder? Claro que tenho que responder. As conversas que tenho estado a ouvir, e todos os contributos são válidos, obviamente, mas tanto o Augusto como o Francisco estão a promover o Concelho de Vagos e de Cantanhede. Eu gosto de viver no Concelho de Mira e tenho a criar as condições ideais para que as pessoas queiram e possam viver em Mira. Estão-se constantemente a fazer estas comparações com que eu não concordo, até porque as dimensões não são comparáveis. De qualquer forma... Mas eu posso só dizer agora no turismo, e pergunto aqui aos meus adversários, qual é o maior património turístico do Concelho de Mira? Qual é o maior património do Concelho de Mira? Se o eixo for turismo, no turismo... Estou a falar de turismo. Posso falar, mas... Desculpa, mas queria responder em relação ao saneamento. Queria responder, ainda. sim, por causa da Videira Norte. A Videira Sul, peço desculpa. A referência dos dois senhores foi em relação à Videira Sul. Tem problemas há décadas. Há décadas, ok? Agora,
eu sou Presidente da Câmara Municipal, eu tenho que o resolver. E vou resolver. Existe um plano, primeiro, para legalização do que acontece na Videira Sul e, segundo, ordenamento e, obviamente, que instalações básicas, como sejam a água e o saneamento. Só que isto atravessa, são duas coisas distintas. Atravessa um caminho muito demorado, longo e que tem processos muito delicados, porque existem lá famílias como primeira habitação que não podem simplesmente ser desalojadas dali. E o tratamento e o ordenamento das coisas fazer o saneamento tem que ser nas zonas feita centrais com da Videira. planeamento. Nada disso. Relativamente há bocadinho, agora perdi-me Disse que estava em curso ou foi feita uma obra com recursos do município. Exatamente, porque eu tenho que responder, porque as obras, para os dois senhores candidatos, dizem que não concordam com a ABMG, mas não dizem qual é a solução. Eu digo e afirmo que os municípios sozinhos, sem agregação, estão isolados. Não conseguem. E todos os investimentos que já foram feitos em Mira, só por este meio. Não há outro. Agora, dizem que não concordem, mas eu posso explicar quais são as soluções. Mas gostaria de saber qual era a solução. Relativamente às obras de saneamento em Porto Mar, posso explicar. Existem algumas artérias em degradação muito avançada. E antes de fazermos, porque estamos numa altura de fazer asfaltamentos, um processo que já vinha de trás, não é porque é eleições, estamos numa altura de fazer asfaltamentos. Já vinha de trás. É uma altura boa. Aconteceu nesta fase por várias situações, várias condicionantes. Aconteceu que nesta altura andamos em asfaltamentos. Essas vias não podiam ser asfaltadas sem, obviamente, fazermos o saneamento básico. O que acontece é que o município se adiantou, entrou em parceria com a ABMG, eles acompanharam as obras, está de acordo com o que eles disseram e, a seguir, o município será ressarcido do valor que ali investiu. Isto é uma contradição imensa. Foi o adiantar das coisas porque não íamos asfaltar sem fazer o que era necessário. Isto é uma contradição total. Eu penso que estamos a falar da zona por trás da Escola de Porto Mar, onde existe uma pocilga que cria uma grande quantidade de leitões, não é? Portanto, eu penso que é essa rua, mas eu posso não estar aqui a falar da mesma rua e convidava o Sr. Presidente a corrigir-me se eu estiver a dizer é a Rua da Encarnação. É essa rua que vai levar a uma pocilga. É a Rua da Encarnação. Pronto, chama-se, eu não disse que era a Rua da Pocilga. Eu disse que no final desta rua há uma pocilga onde são criadas centenas de leitões. E gostaria de saber se o saneamento vai ligar a essa criação ou se vão manter lá aqueles depósitos e que depois há uma recolha ali dos dejetos dos animais em plena zona urbana durante a noite. Não sei se é segunda ou terça-feira à noite que há a recolha dos dejetos por parte desta pocilga. E já agora que o saneamento chega ao final dessa rua, se estamos a falar da mesma rua, se o saneamento essa pocilga será ligada ao saneamento. Eu quero complementar só no seguinte. Primeiro que tudo, não sou contra os investimentos de saneamento que são feitos. Nunca serei. Todos os bocados, todas as partes que forem feitas, como é óbvio, estão a contribuir, desde que sejam obras bem executadas, estão a contribuir para uma melhoria. O problema não está aí, está no critério. Dentro da própria localidade de Porto Mar, há polos habitacionais mais completos e com muito mais pessoas que não estão a receber a mesma obra. Dentro da própria localidade de Porto Mar. Vou continuar ainda numa situação que é uma contradição total. Pode dizer quais são as ruas? A contradição total. Pode dizer quais são as ruas que faltam em Porto Mar? A contradição total que acabou de dizer é que acaba por dizer que está a prever que haja uma continuidade. Então, o que é que faz? Muito bem. Negociou com a ABMG a questão de um asfaltamento que iria fazer, então fez logo o quê? A tubagem. De forma corretíssima, isso é que eu gostaria que fosse implementado no Conselho de Mira sempre. Ainda agora, no Corticeiro, uma obra eleitoralista em cima das eleições, junto ao café. É a sua opinião. Sim, mas eu vou concluir porque é que é a minha opinião. É que depois, na prática, é o que aconteceu. O que é que acontece? Nessa localidade do Corticeiro de Baixo, não há saneamento básico. Foi colocado uma quantidade de alcatrão numa zona junto a um café, a uma curva perigosa, que criou ali uma zona de lombas. O que é certo é que foi feito um investimento grande em alcatrão, naquela zona, para ter maior segurança. O que é que acontece?
não foi colocado saneamento. Mas o que é que o Sr. Presidente atual acabou por fazer há uns dias? Foi fazer uma apresentação da sua candidatura a esta freguesia e prometeu o saneamento dentro de 2, 3 anos naquele sítio. É incrível. Mete Alcatrão, a seguir vai arrebentar o Alcatrão para ir pôr o saneamento. Mas em Porto Mar tem outra visão. O problema é que a vossa visão não é coerente. A falta de coerência destrói os recursos e nós sem recursos, nós somos um concelho pequeno, que não temos recursos muito grandes. Recursos próprios. Então o que é que acontece? Temos de os rentabilizar muito bem, porque senão nunca seremos eficazes. E este é o ponto fulcral da nossa diferença. Nós queremos rentabilizar os nossos recursos todos. Não podemos andar a desperdiçar. Mas teremos que ter uma visão. Muito breve. Eu penso que estou aqui a ser prejudicado em termos de tempo. Ninguém está a ser prejudicado. O que eu volto a debate dizer ainda não é terminou. que nós precisamos de uma visão integrada do Conselho, integrar o turismo com as zonas industriais, com a política social, porque se não tivermos uma visão integrada, não conseguimos sair. E há bocadinho desafiei aqui os meus colegas de painel e adversários. Qual é o maior património do nosso município? As bandeiras azuis são importantes, os recursos hídricos são importantes, mas o maior património do nosso concelho é a floresta, porque 60% do nosso concelho está coberto por área florestal e a floresta é talvez daquelas pessoas, eu conheço pessoas, eu estou no Chega desde o início, só não estive no primeiro congresso, estou no Chega desde o início e conheço pessoas de norte a sul e tenho pessoas que quando estão em Mira entram em contacto comigo e acabamos por falar, acabamos por dar uma volta pelo concelho e vemos realidades diferentes. E às vezes eu costumo questionar as pessoas, compram 5 dias de férias em Mira. As probabilidades de termos um dia de sol com bandeira verde e sem vento na Praia de Mira, todos nós sabemos, o litoral que temos, que será um dia ou 2. E depois, os outros dias, quais são as alternativas que temos? E aqui entra o fator da floresta, em que poderíamos ter as pistas cicláveis em melhores condições, por exemplo, e levar todas. Mas dou só tenho que avançar um outro exemplo. Mesmo de abordar a questão da erosão da costa. É uma questão fulcral quando se fala no Concelho de Mira. A Praia de Mira é dos recursos mais importantes do Concelho. Que estratégia é que a autarquia está a desenvolver para proteger precisamente a linha de costa? Temos um protocolo assinado em colaboração com a Universidade de Aveiro e foi instalada uma câmara de monitorização junto ao edifício da Lota, que estão agora em remodelação, precisamente para nos apercebermos do que acontece. Estas câmaras são de alta resolução, têm um longo alcance e já existe há algum tempo este trabalho de pesquisa e depois tratamento dos dados. Só assim é que nos permite ver o avanço ou recuo das águas, os próprios ventos e a deslocação das areias, porque o vento predominante em Mira é de noroeste e, portanto, as areias todos os anos, durante o inverno, passam de um lugar para outro. Temos também um protocolo assinado anualmente com o Exército Português, com o Regimento de Engenharia de Espinho, que todos os anos, com maquinaria pesada, vai fazer a regularização do areal, mesmo antes da abertura da época balnear. E, portanto, este acompanhamento é fundamental. A erosão costeira é uma preocupação que eu penso que é global. Ainda recentemente tivemos problemas em várias partes do país, não só na zona centro. E, portanto, o estado do mar preocupa-nos. As alterações climáticas, nós somos vítimas delas também e, portanto, só com intervenções de grande porte se podem combater. O município fará o que tem que fazer de acompanhamento, mas os nossos meios são limitados. Portanto, teremos sempre que recorrer a outras entidades, a Agência Portuguesa do Ambiente, para acompanharem, nos ajudarem nesta matéria, porque, obviamente, que temos uma grande proximidade a Barrinha da Praia de Mira, que é água doce, e a 100 ou 150 metros temos o mar. Portanto, é uma preocupação constante, sim, mas a monitorização e o acompanhamento são fundamentais.
É também uma preocupação do Partido Socialista. E qual é a estratégia para isto é um desafio estrutural. Isto é um desafio estrutural de Mira, do Conselho de Mira e também do país. Como é óbvio, a erosão costeira não é um problema que se possa resolver por si só dentro do município e por um Presidente de Câmara e a sua equipa. Mas um Presidente de Câmara tem de ser muito mais eficaz na atuação destas matérias. Acabei de ouvir uma resposta que não me diz nenhum caminho. Então, está-se a estudar, está-se a ver, é importante. E esses estudos, eu digo o caminho. O caminho, primeiro que tudo, é que nós não podemos fazer esquecer este assunto em momento algum. Este é um assunto que tem de ser prioridade e bandeira e um desígnio municipal de forma a combatermos já, de forma proativa, tudo o que poderá vir a acontecer no futuro. E temos de ter uma estratégia com o Governo, com todos os organismos das áreas, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, para definir uma atuação eficaz e rápida. Porque não vale a pena, vai acontecer, mais dia menos dia, o avanço das águas. E nessa altura vai ter de haver dinheiro. E vai haver o quê? Uma reação. Vai ficar mal feito os trabalhos, vai ser muito mais caro e o que é certo é que neste momento nós não estamos a fazer esse caminho. Fazemos parte da comunidade intermunicipal, fazemos parte de vários sistemas de agregação na nossa região e no nosso país. Mas o que é certo é que as nossas políticas não são ouvidas. Eu não ouço estes assuntos nos jornais, nas reuniões, não são prioridades de quem nos defende. E quem nos defende tem de colocar isto como prioridade diária. Acha que o Partido Chega concorda que esta questão tem que estar no topo da agenda em Mira? Sim, e eu dou exemplo que a erosão costeira é de facto talvez a maior problemática e o maior desafio que o nosso país vai enfrentar portanto, nas próximas décadas. E um território como Mira, portanto, está na linha da frente desta batalha que nós vamos travar contra a subida do nível das águas do mar. O Partido Chega está completamente consciente disso e dou o exemplo, não é um problema só de Mira, é um problema de todo o litoral português e dou o exemplo aqui da Figueira da Foz, onde estamos a fazer aqui este debate, que estivemos aqui já com o nosso grupo parlamentar, fizemos umas jornadas parlamentares aqui na Figueira da Foz para trazer a comunicação social a esta problemática. Fomos depois à zona ali da freguesia de São Pedro, ali junto ao hospital da Figueira da Foz. Estivemos aqui o nosso presidente, o Dr. André Ventura, com a presidência da Câmara e trouxemos todos os jornalistas e falámos que não era um problema da Figueira da Foz, mas era um problema que começa em Ovar e que se estende mais para sul. Talvez o principal problema que caracteriza a zona centro. Aqui na Figueira da Foz estavam a implementar, ou vão implementar, não posso precisar agora, uma solução de bypass, ou seja, retirar. Este tem a ver com o funcionamento do porto aqui da Figueira da Foz. O porto da Figueira da Foz tem uma problemática imensa ali na entrada da Barra e o bypass é uma solução para o porto e é uma solução também para a zona sul. Que permite a transferência de areias de norte a sul. E era isto que eu queria ver em Mira. Não é importante a monitorização, é importante ouvir a nossa voz em Lisboa, que a zona centro é muito deficitária nesse aspecto em comparação com a grande Lisboa e com a zona norte, mas também é pensar em soluções. Eu não sou técnico, mas não podemos só ficar pela monitorização e por trazer a comunicação social e isto para a agenda política. Temos que apostar fazer trabalhos não digo não só na prevenção, eu diria na solução. Deixe-me só complementar que eu há pouco depois não referi. Dentro desta matéria, como é óbvio, temos de ser proativos. Os técnicos, como vai ser necessário, são os técnicos que nos vão apresentar soluções, mas nós, enquanto agentes políticos, temos também de trazer soluções para os técnicos, pelo menos para os fazer avançar dentro destas matérias. Há exemplos de vários países mundiais, mas nomeadamente na Holanda, que podem ser replicados dentro do nosso próprio país. E há soluções que estão a ser experimentadas e aplicadas e que nós temos também de as replicar dentro das nossas próprias dentro dos nossos próprios territórios. Vou fazer aqui um parênteses. O exemplo da Holanda é paradigmático nisto. Como sabem, a Holanda é talvez o país mais afetado por esta questão da subida dos níveis do mar e eles têm um grande historial nisto. Mas também é bom lembrar, e eu costumo fazer isto e os meus adversários sabem,
porque eu escrevo artigos de opinião na comunicação social mirense, que é o que é, não é? Há décadas. E há décadas que escrevi um artigo que é: se o holandês fez a Holanda, os gandarenses fizeram Mira. Mira é uma pequena Holanda na nossa zona centro, por causa do nosso nível, que é um concelho extremamente baixo, cheio de recursos hídricos. Portanto, com a subida do nível do mar, se há concelho neste país que será afetado pela subida do nível dos mares, será Mira. E eu queria ver, da parte da autarquia, soluções para isto. Porque se o nível do mar subir, não é preciso ser em muitos centímetros, se subir 30 ou 40 centímetros, Mira, estou a falar do nível médio do mar, Mira terá sérios problemas com isto, porque é um concelho bastante baixo, com praticamente todo o plano, o que é uma vantagem para o turismo, para as pistas cicláveis, para os percursos pedestres, para a nossa floresta, mas para a subida do nível do mar é um handicap terrível. Em relação ao turismo, logo no início deste debate falámos um pouco sobre algumas propostas para diminuir, digamos assim, a sazonalidade do turismo em Mira. Mira tem-se assumido também como um polo agregador de alguns eventos que têm servido também de cartão de visita para tentar dar mais visibilidade ao concelho. Essa é uma estratégia que pretende manter? Sim, claro. E levámos Mira a um patamar que nunca antes tinha acontecido. Temos grandes eventos a nível nacional e temos grandes eventos a nível internacional. Quando falamos, por exemplo, do Grande Prémio de Motonáutica, da Aquabike, que se realizou no passado mês de julho, tiveram 118 pilotos em Mira, de várias nacionalidades, e é uma das provas do europeu. Só há 3 provas na Europa. Uma delas é em Portugal, e essa prova de Portugal é na Praia de Mira. Portanto, é um grande evento e que traz muitas saudades, porque há muitos anos que já não se realizava. Está implementado em Mira. Aconteceu ano passado, aconteceu este ano e vai acontecer no próximo ano, porque já enviamos as datas para a Federação Internacional, que estamos disponíveis para acolher este campeonato, esta prova. Temos a decorrer em breve os campeonatos nacionais, europeus e mundiais de columbofilia. Muitas pessoas não ligam à columbofilia. O que é facto é que recebemos anualmente delegações oficiais de mais de 30 países no nosso concelho. O Columbódromo, a Federação Portuguesa de Columbofilia, está sediada em Mira. E esse tipo de eventos deixam valor em Mira? Há, de facto, criação de valor no concelho? É evidente, não é? É evidente. Quando mexe se prevê, mexe com a economia local, ao ponto de esgotar tudo o que é hotelaria, restauração, parques de campismo, portanto, mas temos mesmo que abrir a discussão aos outros Não, mas deixe-me só dizer-lhe, existem outros eventos que se implementaram para combater precisamente a sazonalidade, como é o caso da passagem de ano, que temos feito uma excelente parceria com a RFM, que está enraizada de tal forma que em dezembro não se passava nada e agora toda a gente está à espera de dezembro para ir a Mira para passar o ano também. Toda a hotelaria, a restauração fica esgotada nesta altura. Mas deixe-me só dizer-lhe ainda que existem mais 2 aspectos que eu tenho que falar. Uma é a Eurovelo, a maior pista ciclável da Europa, que passa precisamente na Figueira da Foz, em Cantanhede e em Mira. Fizemos questão que o trajeto passasse dentro da povoação da Praia de Mira, para que este tipo de turismo também lá ficasse durante mais algum tempo. Na Avenida Cidade de Coimbra. E na Avenida Cidade de Coimbra. E por fim? E por fim, a nossa praia... Já sabe o que é que eu vou dizer. Não estou. Já sabe o que é que eu vou dizer sobre a nossa praia fluvial, que já foi aqui abordada pelos meus adversários, mas que foi implementada e abriu este ano, que é a maior notícia basta perguntar na região de turismo do centro qual foi a maior. Temos mesmo que abrir a discussão aos outros intervenientes, senão não vamos ter tempo que deem a sua opinião. Só uma coisa que me esqueci, que também tem um papel preponderante no turismo. Além de ser uma atividade relacionada com a economia, porque ainda há famílias que dependem dela, estou a falar da arte chávega, que é a pesca tradicional que se realiza na Praia de Mira,
acaba por ser também uma grande atração turística para as pessoas naquele momento Mas irem temos até a valorizar. realizar Francisco, em relação às propostas de turismo Mas e à visibilidade do Conselho. sobre o que Muito sim, sucintamente. Não, eu Com certeza. gostaria de poder também intervir sobre Sim, um sim, tema sim. que é um tema estruturante. Com certeza. Continuo a Só achar... apela à capacidade de síntese. Claro, continuo a achar que é estrutural para o Conselho de Mira o ambiente e o turismo, e são duas áreas em concreto que nós apoiamos e que vamos incentivar bastante e que temos estratégias definidas para aplicar. Contudo, com a tal capacidade de síntese, não terei essa capacidade de apresentar o todo. Mas, pegando na questão dos eventos, os eventos não são propriedade de alguém. Os eventos têm promotores e os promotores trabalham em parceria com os municípios e, de forma correta, o município de Mira faz parcerias com alguns eventos. Mas eu sou Presidente de Junta de Freguesia da Praia de Mira. À nossa escala, à nossa dimensão, fazemos parceria com os mesmos promotores e apoiamos exatamente os mesmos eventos. Ninguém está contra a motonáutica, nem contra uma passagem de ano. Essa é uma estratégia que nós queremos continuar, mas queremos continuar de forma agregada. Isto é, tem de haver uma estratégia que exista verdadeiramente e não eventos desgarrados, que são bons, mas que por vezes não estão inseridos no seu todo. E essa tem de ser uma grande diferença. Depois, olhar para o futuro e apresentar 3 eventos para os próximos anos que todos nós já sabemos que vão existir e que vão ser implementados, seja o PS ou o PSD, ou Chega, outro partido qualquer, outro partido qualquer à frente. Eu peço só para dizer. Mas eu ainda não consegui falar. Francisco, tens de concluir porque eu queria também. Certo, mas eu peço desculpa porque eu não usei tempo nenhum. Eu não usei tempo nenhum na área do turismo. O Sr. Presidente apresentou o que quis e eu quero simplesmente, de forma o mais sucinta possível, dizer aqui 3 ou 4 coisas sobre esta matéria. A arte chávega é fundamental, mas é fundamental na identidade mais pura do Conselho de Mira. Mas tem de ser tratada no seu todo, não pode ser agora em cima das eleições dizerem que valorizam a arte chávega. A arte chávega já há muito que nós devíamos ser... Apoiámos no ano passado a arte chávega. Já há muito, mas eu quero só falar da visão do Partido Chega para eleitoralista não é eleitoralista. A política que tem sido feita em Mira do turismo é uma política de eventos, motonáutica, columbofilia e outros, passagem de ano. Portugal, é importante termos uma política de eventos, isso não é programação. mas o que é importante é termos uma linha condutora identitária, como já foi falado aqui. Eu dou exemplo, pequenos exemplos, por exemplo, dos caretos da Lagoa, que só existem na Lagoa e que só ocorrem no Carnaval. É algo extremamente identitário, é algo que nos diferencia, mas vou dar outros exemplos. Os caretos da Lagoa, porque é que eles só atuam no Carnaval, quando, por exemplo, os cardadores de Valdilhavo fazem parte da animação da época balnear na Costa Nova? Isto é só um pequeno exemplo. Dou exemplo da arte chávega. A arte chávega é identitária de Mira. No entanto, voltamos novamente a ter que falar da Vagueira e da Praia da Tocha, que estão a conseguir atrair a arte chávega como cartaz turístico. Eu dou o exemplo do encontro de deputados europeus. O Partido Chega, portanto, conseguiu atrair os deputados europeus do seu grupo parlamentar no Partido Europeu, com a colaboração imensa da Câmara Municipal de Cantanhede, para meu desagrado, e trouxe os deputados europeus para os sensibilizar para a arte chávega. Ou seja, Cantanhede já é a capital da sardinha na telha e provavelmente vai ficar também como capital da arte chávega, que era um ex-libris da Praia de Mira. Muito bem, estamos mesmo na reta final, é mesmo 30 segundos. Exemplo. Quando se fala de turismo e se identifica como base, nós na Câmara Municipal de Mira nem sequer temos um gabinete de turismo. Isto é, não temos ninguém a pensar o turismo de forma agregada e que consiga ter uma outra dimensão, uma outra escala. Muito bem, o que eu defendo é que haja uma dimensão elevada em tudo o que se faz. E realmente há um ponto ou outro que é bem feito, mas falha-se no todo. Temos mesmo que terminar. São os 30 segundos para a declaração final. Acabamos por não falar aqui em eixos fundamentais, como são a habitação, onde investimos. Tem que fazer mesmo a declaração, os 30 segundos finais para essa declaração final. Muito bem. Nós temos a equipa preparada porque já tem a experiência, somos capazes, temos as nossas estratégias bem definidas para o Conselho de Mira e, portanto, peço que votem PSD nas próximas eleições autárquicas, porque somos
a equipa mais bem preparada para dar continuidade ao trabalho que tem sido realizado em Mira. Francisco. De forma simples e direta, quando eu e a minha equipa nos candidatamos e nos propomos a apresentar alternativas para o Conselho de Mira, fazemos-o porque queremos implementar em Mira um Conselho que seja um exemplo a nível nacional de boas práticas. E infelizmente não o é em muitas áreas. E nós queremos que as boas práticas sejam o que olham para nós e que automaticamente se lembrem do nome de Mira. Vou terminar dizendo... Acabou o tempo. Acabou o tempo? Sim, acabou o tempo para a sua declaração final. Ok. É agora o Chega. Eu sou o rosto de uma equipa e de um partido que quer terminar com 32 anos de estes senhores que estão aqui ao meu lado. 16 de um, 16 de outro. Portanto, eu faço um apelo aos mirenses, vamos renovar Mira, dia 12 de outubro, vamos votar Chega. Resta-me agradecer a presença dos candidatos à Câmara Municipal de Mira. O futuro deste Conselho vai ser definido a 12 de outubro, nas eleições autárquicas.